E a palavra do Senhor se encontra lá no livro de 3 João, capítulo de número 3, versículo de número 8, onde Deus diz assim: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia, glórias a Deus. Aqui está uma referência que o Senhor faz da nossa vida, da vida de todo aquele que recebe o Espírito Santo, sobre a vida de todo aquele que tem o Espírito Santo. O Senhor vai fazer uma comparação com o vento. Quando a gente sente o vento, a gente não sabe o caminho dele, a gente só sente. A gente sabe que ele está por perto e que ele está passando. E ao sentir esse vento, logo vem em mente da presença dele. A gente sabe que ele está por perto e que ele está passando, arrepiando os nossos cabelos, passando, arrepiando, jogando ali, às vezes a nossa roupa, se for uma roupa muito larga, a gente sabe pelo sentir. E o Espírito Santo é a mesma forma. O Espírito Santo, a gente não vê ele com os olhos, mas a gente sabe, a gente sente que ele está nos conduzindo. A gente sabe que ele está por perto. E de certo que nós não somos guiados pelo que nós vemos, mas pelo que sentimos, no nosso interior, pelo que sentimos no nosso coração, no nosso espírito. Algo que a gente olha e diz: isso não é de mim, mas é algo de Deus. Creio eu que você já passou por uma circunstância, por uma situação em que veio algo na sua mente, veio algo, de repente uma luz, de repente uma claridade, de repente uma direção, e ali você vai e cumpre aquela direção que surgiu do nada na sua mente, mas não é que é do nada. Tem o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo por trás de cada percepção que nós recebemos, de cada solução que nós recebemos, de cada milagre. O milagre, ele não acontece de uma hora para outra. O milagre, ele não é porque ele acontece de um segundo para o outro. Não. Nós cremos que existe a ação do Espírito Santo por trás. A palavra de Deus vai nos dizer que o meu justo, ele viverá da fé. E essa é a fé que nos move, o sentir, o iluminar, o dirigir os nossos passos. O nosso espírito, ele se dirige para as coisas do espírito. A nossa carne,
ela é mortificada quando nós falamos: Espírito Santo, reina em mim. Espírito Santo, habita em mim, guia as minhas intenções, guia as minhas direções. E há essa movimentação quando nós anulamos as nossas vontades para dar o lugar para o Espírito Santo. Não é fácil você viver uma vida guiada pelo Espírito. Se fosse fácil, todos viveriam, não é verdade? Se fosse fácil, o mundo não estaria sem paz. Como nós percebemos que ele está sem paz. E isso indica o mundo falando que tem maior quantidade de pessoas guiadas pela carne do que pelo Espírito. Quando a gente é guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, as nossas falhas são quase imperceptíveis. São quase anuladas. Não estou falando que você não vai errar. Até porque quem tem o Espírito Santo erra também. Mas só que o erro que nós recebemos, que nós temos quando nós estamos em Espírito, não é um erro que vai te diminuir, mas é um erro que vai contribuir para o seu crescimento espiritual. Você vai ter visão espiritual. Através daquele erro, os teus olhos espirituais serão abertos para você, no Espírito, corrigi-lo. E quando nós andamos em Espírito, cada experiência é única. Cada experiência é maravilhosa, é um testemunho que nós passamos e falamos dentro de nós. Esse testemunho não pode ficar somente comigo. Esse testemunho tem que ser pregado, a sede. Quando nós andamos em Espírito, há sede de testemunhar o amor de Deus. Quando nós andamos em Espírito, há sede de nós falarmos de Jesus, de não queremos traçar um caminho de engano, um caminho de falsidade, mas de nos afastar de tudo aquilo que abomina o nosso Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele está por trás de cada situação. Que o Espírito Santo, ele está fazendo tudo novo. Não é o adversário, mas é a ação do Espírito Santo. O problema é que muitas das vezes nós vemos só a ação do adversário e não temos olhos espirituais para ver que é Deus batendo na porta, que é Jesus batendo na porta, falando: ei minha filha, eu quero mudança. Eu quero te tirar dessa situação, eu quero aparecer na sua vida. Eu quero te dar um testemunho. Eu quero
ungir a tua cabeça com óleo precioso. E o que eu quero falar para você, que Jesus está à porta e que cada circunstância que acontece na sua vida é única. E eu não estou aqui falando somente de coisas boas, mas eu também estou falando das coisas ruins que vêm acontecendo na nossa vida. O Senhor vai nos dizer na sua palavra que Ele não deixará coisa alguma ter acontecido sem antes revelá-la aos teus profetas. E que quando a tentação vier, o Senhor nos dará também o escape. A escape de Deus vindo ao seu encontro. A testemunho de Deus sendo gerado através dessa dor que você tem enfrentado. Deus está querendo aparecer na sua vida. Deus está querendo mostrar para os teus adversários que você é cuidada por Ele, que você é zelada por Ele. Não desconfie que o Espírito Santo está cuidando de você. Nunca tire da sua mente, independente das circunstâncias, que o Espírito Santo está zelando por você. E eu quero deixar essa mensagem ao seu coração. Se você sentiu a voz de Deus através desse vídeo, que você possa ser instrumento do Senhor usado para divulgar esse vídeo para outras pessoas que estão desapercebidas e esquecendo que o Espírito Santo está na vida delas. Eu te remi, eu te escolhi, nunca te desamparei, nunca me esquecerei do concerto e da aliança que eu tenho contigo. Assim diz o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que todos fiquem com a paz do Senhor Jesus.